Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. Geral. O seu direito, a sua voz. O compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará. Ceará tem quase 4.000 estudantes infectados pela Covid-19. O número elevado é um alerta em meio ao debate sobre a retomada de aulas presenciais. Alunos de instituições federais de ensino superior receberão internet do MEC para acompanhamento do ensino à distância. Transtornos e dores de cabeça a caminho. Funcionários dos Correios decidem entrar em greve em todo o país. Anote na sua agenda, trabalhadores nascidos em agosto recebem abono salarial nesta terça-feira. E mais. Multa para quem não usar máscara no Ceará começa a valer a partir desta quinta-feira. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. A temperatura prevista para esta terça-feira na capital cearense é de máxima de 29 graus, mínima 26 graus. Está no ar mais uma edição do Alerta Geral. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Fique à vontade, acesse nossas redes sociais e assim você pode acompanhar ao vivo a edição de hoje do Alerta Geral. Nós estamos no Facebook do Ceará Agora, no Twitter e também no YouTube. O Ceará Agora você acompanha também no Instagram. Anote o WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 859 9273 4353. São 7 horas e 2 minutos. Uma dor de cabeça está a caminho para milhares de cearenses que querem enviar ou receber encomendas pelos Correios. O motivo para essa preocupação? Os quase 100 mil funcionários dos Correios em todos os estados do país, incluindo o Ceará, decidiram entrar em greve a partir das 22 horas desta segunda-feira. A greve, de acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e similares, é por tempo indeterminado. E é justificada pela retirada de direitos, pelo avanço dos estudos da privatização da empresa e pela ausência de medidas para proteger os empregados da pandemia do novo coronavírus. A entidade disse em nota ter sido surpreendida com a revogação a partir de 1º de agosto do atual acordo coletivo, cuja vigência vai até 2021. Segundo ainda a nota da federação, 70 cláusulas com direitos foram retiradas, como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização por morte e auxílio para filhos com necessidades especiais, além de pagamentos como adicional noturno e horas extras. Agora, o outro lado da história. Os Correios informaram, por meio de nota, ter um plano de continuidade de negócios para manter o atendimento à população em qualquer situação adversa. A estatal informou que o objetivo primordial é cuidar da sustentabilidade financeira da empresa, de forma a retomar a capacidade de investimento e sua estabilidade e manter os empregos dos funcionários. São 7 horas e 4 minutos. Agências da Caixa passam a funcionar das 8 às 13 horas a partir desta terça-feira. Quem traz mais detalhes é o Vanderlei Moisés. Ainda realizando o atendimento a serviços essenciais, as agências da Caixa Econômica Federal passam a funcionar em novo horário a partir desta terça-feira, das 8 às 13 horas. Até essa segunda, o horário era das 8 às 14 horas. O banco reforça que não é preciso madrugar nas filas, pois todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento serão atendidas. Os recursos do saque emergencial, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Auxílio Emergencial podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Os usuários que precisam atualizar o cadastro no aplicativo podem enviar a documentação pelo próprio app.
Nesta terça-feira, começa o saque em espécie do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 1. Já no saque emergencial do FGTS, podem realizar saque em espécie os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Com informações do Ceará Agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. 7h05, mais uma brincadeira de mau gosto. Usuários do TikTok se machucam ao dançar um ritmo musical em desafio. Vamos à redação, as informações com Caroline Farias. A febre das coreografias do TikTok chegou para o mais novo single de Cardi B. Diversos usuários têm tentado executar as mais variadas danças com a música na rede social, mas em alguns casos a brincadeira termina no hospital. Durante a pandemia, a plataforma se tornou comum e ganhou um espaço na vida de milhares de cearenses. Uma das coreografias que se tornou viral foi a inventada pelo dançarino Brian Sparrow, que envolve a execução de uma série de movimentos, como o chute no alto e a abertura das pernas. Alison, como se identificou na rede social, foi uma das usuárias que tentou executar a dança, mas o resultado não foi o esperado. Milhares de crianças do Ceará aderiram à ferramenta e, inocentes, não enxergaram os riscos que correm. Direto da redação, Caroline Farias para o Jornal Alerta Geral. 7h06, dinheiro no bolso. Caixa paga bônus salarial para nascidos em agosto, nesta terça-feira, de Assis Lira. Os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em agosto recebem o abono salarial pago pela Caixa Econômica Federal nesta terça-feira. Já o Banco do Brasil libera também nesta terça-feira o pagamento para servidores públicos com final de inscrição 1 no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Esse calendário é válido para quem não tem conta na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. O crédito na conta da Caixa, no caso para os trabalhadores de empresas privadas, e na conta do Banco do Brasil para servidores públicos, ocorreu no final de junho. Para os trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao Programa de Integração Social, é considerado o mês de nascimento no calendário de pagamentos. Já para os funcionários públicos, vale o dígito final do número de inscrição do PASEP. Com informações do Ceará Agora, de Assis Lira para o Alerta Geral. Lucro do FGTS referente a 2019 já está depositado nas contas dos trabalhadores. Sátiro Salles. Os trabalhadores com contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, já podem conferir o crédito referente à distribuição de 66% do lucro do FGTS em 2019. O dinheiro aparece nos extratos. Na terça-feira passada, o Conselho Curador do FGTS aprovou a distribuição de 7,5 bilhões de reais. Com isso, a rentabilidade total das contas vinculadas no ano foi de 4,9%. A Caixa Econômica Federal, gestora dos recursos do Fundo de Garantia, teria até o fim de agosto para efetuar o crédito nas contas de forma proporcional ao saldo que cada trabalhador tinha em 31 de dezembro de 2019. Mas a operação já feita antecipadamente, como ocorreu no ano passado, quando a distribuição dos lucros de 2018 foi de 100%. A consulta ao saldo pode ser feita pelo aplicativo oficial do Fundo de Garantia ou pelo site da Caixa. A informação aparece como CredDist, resultado ano base 12/2019. Com redação do Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Servidores da Prefeitura de Fortaleza recebem pagamento do 13º salário nesta semana. Rebeca Quirino. Os servidores públicos municipais da Prefeitura de Fortaleza recebem nesta semana a primeira parcela do 13º salário. O pagamento ocorrerá na sexta-feira, conforme havia sido informado pelo prefeito Roberto Cláudio. A parcela a ser paga na sexta corresponde a 40% do total do 13º, sem os descontos de impostos. Serão beneficiados 52.339 servidores ativos, aposentados e pensionistas. A redução de jornada de trabalho e a suspensão de contratos em função da pandemia podem impactar o cálculo do 13º salário. O prazo que empresas e governos têm para pagar a primeira parcela do 13º é entre 1º de fevereiro e 30 de novembro. A segunda parcela deve ser paga até 20 de dezembro. Essa segunda parcela corresponde a 60% do 13º salário e sobre ela incidem todos os descontos e impostos. Direto da redação, Rebeca Quirino para o Jornal Alerta Geral.
7h10, furto de animais. Quadrilhas organizadas e armadas voltam a agir na região dos Inhamuns. Vamos com mais informações com o nosso correspondente Alverne Lacerda. Eu quero chamar a atenção do secretário de Segurança Pública do Estado, o doutor André Costa. Olha só, secretário, o que está acontecendo aqui na região dos Inhamuns. Quadrilhas armadas e bem estruturadas estão atuando fortemente no furto de animais em toda a região dos Inhamuns. Em Parambu, no distrito de Novo Assis, em menos de uma semana, já levaram mais de 60 animais, principalmente da raça de ovinos. Os criadores estão desesperados, com as mãos na cabeça, não sabem mais o que fazer. Alguns estão dividindo. A mulher fica durante o dia pastorando os animais nos cercados e à noite é a vez do marido. A situação é dramática e os criadores não sabem o que fazer. Estão apelando ao governador Camilo Santana e ao secretário André Costa para que mobilize a inteligência da polícia para descobrir como essas quadrilhas se movimentam sem que sejam percebidas pelos proprietários. Alverne Lacerda, de Itauá, para o Alerta Geral. Obrigado, Alverne Lacerda. São 7h12. Quem for sair de casa precisa ter mais atenção para não esquecer a máscara e evitar a transmissão do coronavírus. A partir desta quinta-feira, passa a valer em todo o estado a multa para quem descumprir o uso obrigatório de máscaras em espaços públicos e privados do Ceará. Os valores da infração variam de R$100 a R$300. Os estabelecimentos públicos ou privados só poderão autorizar a entrada das pessoas caso estejam usando máscaras de proteção. O mesmo vale para o transporte público e em áreas comuns de condomínios de residências, apartamentos e prédios comerciais. É importante lembrar que a multa só será aplicada se o cidadão descumprir a advertência da autoridade pública determinando o uso imediato da máscara de proteção, como explica o secretário da Segurança Pública, André Costa. Em relação ao cumprimento dessa multa, primeiramente, o decreto estabelece que o cidadão só será notificado se ele, abordado pelo fiscal, ele instado a colocar a máscara, ele descumprir essa obrigação. Então, só haverá multa se, por exemplo, ele estiver sem máscara, tiver saído de casa sem máscara ou se recusar a colocar a sua máscara. Aí sim que a multa é aplicada. Então, é no intuito realmente de ter uma ferramenta a mais para que aquelas pessoas que não cumpram essa medida sanitária importante, que a OMS e vários países do mundo destacam como a mais eficiente para se prevenir a propagação da doença, até que surja uma vacina, a gente precisa ter respeito por quem está cumprindo essa obrigação. Então, para aquelas que não cumprem, há essa previsão de se fazer uma autuação e estabelecimento de uma multa. André Costa também esclarece quais agentes irão fiscalizar e multar os infratores. Esse trabalho vai ser fiscalizado por agentes de diversas instituições, como as próprias fiscalizações sanitárias do Estado, do município, a GFIS, da Prefeitura de Fortaleza, também as polícias militar, civil, Detran. Enfim, vários órgãos vão poder fazer essa fiscalização, que primeiramente tem o intuito de evitar que façamos a criminalização dessas condutas. Por lei hoje, a pessoa não usar máscara configura crime de descumprir medidas sanitárias preventivas. À medida que se prevê a multa, então esse problema ele passa a ser resolvido na esfera administrativa e não mais na criminal. Os destaques do Bate-Papo Político com Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte, internauta, você, o nosso bom dia. Adiamento das eleições municipais não pode beneficiar candidato ficha suja, alerta o Ministério Público Eleitoral, mas a decisão, jornalista Beto Almeida, é do TSE que vai julgar o caso.
E ainda no bate-papo político, bom dia, Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. Moto na manhã de terça-feira, Luzenor. E o Ministério Público aqui do Estado do Ceará arquiva processo contra André Fernandes por fake news sobre atestado de óbitos na pandemia de Covid. Isso é outro processo dele que também corre aqui na Assembleia, viu, Luzenor? 8 em cada 10 brasileiros consideram que a reabertura das escolas irá agravar ainda mais o quadro da pandemia do coronavírus. Já que estamos falando de pandemia e também de funcionamento de casas legislativas, Luzenor, a Assembleia Legislativa aqui do Ceará prorrogou o ponto facultativo dos servidores e a casa permanece fechada também para atendimento ao público, viu? E ainda, Beto Almeida, com muita antecedência, TSE começa a mobilizar mesários para serem voluntários no dia da eleição, que acontece o primeiro turno em 15 de novembro. E com o aumento da popularidade de Bolsonaro, principalmente aqui na região Nordeste, Luzenor, o líder do Centrão fala, por exemplo, uma polêmica que está provocando ainda, inclusive nas redes sociais, que Bolsonaro estaria substituindo Lula no coração das pessoas. O que diz as pessoas sobre isso, hein? Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Precisando de crédito? Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, temos condições especiais de pagamento e sem burocracia. Liberamos valores de 5 mil até 200 mil reais em até 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, com parcelas em até 10 anos. É só aqui na Global Assessoria Financeira. Entre em contato 0 Operadora 31 98975 2079. Repetindo, 0 Operadora 31 98975 2079. A pandemia do coronavírus tem causado danos no mundo inteiro. Aqui no Ceará, o desafio constante tem sido reduzir esses danos. Um desafio que só pode ser enfrentado de uma forma: juntos. A atenção à saúde nunca foi tão necessária. E estamos juntos com os profissionais de saúde, ampliando a oferta de leitos e dando condições para que mais vidas sejam salvas. A renda de milhares de famílias foi comprometida e estamos juntos com ações para reduzir os impactos, principalmente para quem mais precisa. Negócios de todas as áreas foram afetados. Estamos juntos aos trabalhadores e empresas, dialogando e trabalhando pela retomada responsável da economia. A pandemia tem mudado nossas vidas, mas com a garra dos cearenses, temos buscado forças para superar cada desafio e vamos conseguir vencer, sempre juntos. Governo do Ceará. Alerta Geral. Eu uso por amor. Eu uso por proteção. Eu uso pela vida. Está provado que a máscara ajuda na prevenção da Covid-19. O melhor é ficar em casa, mas se precisar sair, pratique o distanciamento. Higienize as mãos, nunca toque o rosto e use sempre a máscara. Proteja a vida de quem você ama, a sua e a do próximo. Máscaras eu uso. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Ao lado dos cearenses pela vida. Atenção, empreendedor! Supere os desafios do momento com as orientações, consultorias e cursos online do Sebrae. E ampliamos nossos canais e horários de atendimento. Anote: Central de Atendimento 0800 570 0800. Fale com o especialista pelo site www.ce.sebrae.com.br e o WhatsApp pelo número 859-8139-0634. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados de 9 às 15 horas. Sebrae, totalmente digital ao seu lado. Alerta Geral. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Alerta Geral. Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida.
São 7h19. A resistência dos pais em levar os filhos de volta às escolas é cada vez maior. E de acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha publicada nesta terça-feira, 79% dos brasileiros querem que os estabelecimentos de ensino continuem fechados neste segundo semestre de 2020. Segundo ainda a pesquisa, o desejo pelo reinício das aulas presenciais não tem apoio majoritário em nenhum dos segmentos pesquisados. A pesquisa do Instituto Datafolha revela que para 59% dos brasileiros, a retomada das aulas presenciais irá agravar o quadro sanitário. Outros 20% temem que a situação se agrave um pouco, enquanto 18% afirmam que não haverá efeito na disseminação do vírus e 3% não quiseram ou não souberam responder. Jornalista Berto Almeida, os dados desta pesquisa, que é do Datafolha, publicada nesta terça-feira, mostra também o sentimento entre os cearenses. A resistência é grande dos pais para que os alunos, para que os filhos voltem às aulas presenciais. Enquanto há essa objeção por parte dos pais irresponsáveis, os donos de escolas particulares pressionam para o reinício o mais rápido possível das atividades em sala de aula. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Entre os pais, Luziano, e os brasileiros de uma forma geral, as mais preocupadas são exatamente as mulheres. Porque o percentual dela é até um pouco maior, quer dizer, no geral 79% diz que sim, que vai agravar muito a questão da pandemia com o retorno das aulas presenciais. Mas as mulheres, elas acham que 80% delas não querem a volta às aulas. Diz que isso vai piorar a pandemia. Apenas 17% disseram que não irá agravar. Então, assim, tá muito claro, Luziano, que existe aí uma diferença de mentalidade, vamos dizer assim, entre o que pensam os pais e o que querem as escolas, principalmente, lógico, as escolas particulares. Eu entendo que do ponto de vista do mercado de sobrevivência, essas escolas estão de fato enfrentando uma séria dificuldade, principalmente, Luziano, as escolas do ensino infantil, as creches, por exemplo, que não há aquela obrigatoriedade, vamos dizer assim, do ponto de vista do aprendizado, mas serve mais para que os pais coloquem os filhos ali na creche, para que eles possam, inclusive, trabalhar, ter mais disponibilidade, essa coisa toda. Mas o fato é, existe a insegurança instalada na cabeça da família brasileira. Qual é o percentual de segurança? Qual é a segurança que as escolas e que o próprio Estado, quando eu falo aqui o Estado, é a União, não é o Estado do Ceará especificamente, o poder público, dá para estes pais de que haverá realmente um controle da pandemia, que esses estudantes, dizendo, além de adoecerem, porque corre o risco desses estudantes adoecerem também, mas principalmente que eles sejam vetores da doença, levando inclusive a possibilidade de que parentes mais idosos que convivem com essas crianças corram risco, por exemplo, de colocar essas pessoas em risco. Então, não há respostas concretas sobre isso. Não é à toa que o governador Camilo Santana está empurrando essa quarta fase de retorno às aulas, porque o governador, eu acho que de forma sensata, eu imagino a pressão que ele e também a Prefeitura de Fortaleza que deve estar sofrendo por parte das escolas particulares para que esse retorno seja o mais rápido possível. Jornalista Beto Almeida, há poucos dias eu ouvi em alguma emissora de rádio, televisão, Brasil afora, uma declaração atribuída ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas, dizendo o seguinte: se é difícil controlar piolho em escola, imagine controlar o coronavírus. Ele falava, deixando o comentário no seguinte aspecto: que o piolho, as crianças, quando se aproximam, elas acabam atraindo de uma para a outra, né? E é difícil controlar, tanto é que nós pais, precisamos aplicar determinados produtos para controlar esse piolho, né? E o Bruno Covas, nessa questão, nesse cenário da pandemia do coronavírus, falava sobre as dificuldades para as escolas controlarem a transmissão do vírus, uma vez, Beto, que é inevitável a aglomeração, que é inevitável a convivência mais calorosa, mais próxima entre crianças e adolescentes dentro de um estabelecimento escolar. Além desse aspecto, tem outro fator, que é a mobilização, o deslocamento dos estudantes
dos funcionários para essas escolas, tanto para estabelecimentos públicos quanto privados. Você vai ter uma sobrecarga ainda maior no transporte coletivo. No dia a dia, nós teremos mais movimentação e, com isso, como consequência, a ameaça inevitável do aumento do número de casos de coronavírus. Nós hoje temos, Beto Almeida, o Brasil está caminhando nesse momento para 110 mil óbitos pela Covid-19. O assunto é preocupante. E um detalhe, Luciano, a pesquisa mostrou que, inclusive, se você for olhar, por exemplo, por faixa de renda, não tem muita diferença. Tanto faz você ser de ganhar 2 salários para quem ganha acima de 10, a preocupação dos pais parece que nesse ponto aí está pacificada em relação à questão da segurança no retorno das aulas. E essa comparação feita pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ela serve muito bem para explicitar exatamente o que é o retorno às aulas. Nós estamos falando só de estudantes, você se lembrou aí? Bem, nós estamos falando de funcionários das escolas, nós estamos falando de professores, é uma aglomeração, é inevitável. Me diz, Luzenor de Oliveira, como é que se junta crianças e você não impede, por exemplo, como é que você impede que as crianças se aglomerem, que elas se abracem, que elas brinquem? Dá, Beto. Não dá. Não dá para imaginar, não dá para imaginar uma escola com 10 crianças, mesmo que nós tenhamos restrição ao número de estudantes dentro da sala de aula, sem esse contato mais frequente, mais permanente. Claro que nós estamos enfrentando um grande dilema neste exato momento, porque as escolas particulares a cada dia fazem pressões, fazem manifestações, até no caso de Fortaleza e em cidades do interior do Ceará, nós vimos aí placas de outdoor com a frase: se permite o transporte público, por que não se permitir a reabertura das escolas? Uma frase em uma campanha de uma das entidades que congregam as escolas particulares no Ceará. Talvez seja uma comparação um pouco infeliz, porque nós temos no dia a dia a retomada das atividades em vários setores da economia, e para isso há necessidade do uso do transporte coletivo, que vem também seguindo normas e protocolos para evitar que o coronavírus se espalhe ainda mais. Você quer ver outra argumentação que eu também acho infeliz? Outro comparativo é quando diz assim: abrem os shoppings, os pais podem levar as crianças para os shoppings. Por que não pode levar para a escola? Porque o shopping é uma opção do pai. Muitos pais estão optando para nem ir, muito menos levar filhos. Se tem pais que ainda assim levam seus filhos, é uma opção deles. A escola, no momento em que o governo, a União, decide, por exemplo, do retorno às aulas, não deixa de ser uma opção dos pais. Passa a ser quase uma obrigação. Eu acho que nesse caso passa a ser uma obrigação, mesmo que se mantenha a possibilidade, do retorno das aulas presencial com aquela aula virtual, que eu acho que é o que deve prevalecer agora, por enquanto. Inclusive a pesquisa diz isso, viu, Luciano? 2 meses, pelo menos pelos próximos 2 meses, os pais não querem saber do retorno à aula presencial. Então tem que ser virtual. Ou seja, Beto, se a previsão é em relação a 2 meses, setembro e outubro não teremos aula, o ano de 2020 está acabando. E eu tenho dito aqui nos bastidores do jornal Alerta Geral que é um sonho, é uma ilusão imaginarmos que em 2020 ainda teremos aulas presenciais. É uma situação muito preocupante, tanto entre os pais de estudantes que, repito, não querem levar os alunos de volta à sala de aula, e ao mesmo tempo, Beto Almeida, como você já relatou, no campo econômico, que a pressão que estão sofrendo as escolas em função da inadimplência provocada também pelo desemprego e da saída de cancelamentos de contratos que são inevitáveis, principalmente na educação infantil. E para finalizar esse assunto, Beto Almeida, os números dessa pesquisa dão ainda mais segurança para as autoridades governamentais de adiarem por mais algum tempo a volta à sala de aula. Exatamente. E aqui mesmo no estado do Ceará, os dados recentes que nós temos aqui, a gente estava conversando aqui antes nos bastidores, que pelo menos 8 estudantes morreram vítima de Covid. Nós estamos falando só no caso dos estudantes, mas a preocupação maior nem é os estudantes, porque sem aula presencial. Sem aula presencial, mas a maioria dos casos eles ficam assintomáticos. No entanto, em convívio com eles, como é o caso de avós, por exemplo, de pais mais idosos, aí, meu amigo, o caso é muito mais sério.
E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos falar sobre a agenda de 2020, eleições municipais, Beto Almeida. E também aqui sobre a Assembleia Legislativa, porque continua a sessão às quintas, mas o retorno aqui do público tá difícil ainda. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral. Você tem sugestão, elogio ou alguma dúvida sobre situações ligadas ao transporte coletivo? Então diz aí! O Sind Ônibus tem um canal exclusivo à sua disposição. É o Alô Sind Ônibus. Ligue 40050956. Não esqueça, é necessário informar seu nome, número do veículo, data, horário e local. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sind Ônibus e Criarte. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Alerta Geral. São 7 horas e 31 minutos. O adiamento das eleições municipais não pode beneficiar candidato ficha suja. É o que defende o Ministério Público Eleitoral. Mas a decisão final, como conta agora o Carlos Alberto, é do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O arranjo que muitos pré-candidatos a prefeito e a vereador querem dar para viabilizar a participação no pleito deste ano, mesmo com passado comprometido por atos de improbidade administrativa e condenação em órgãos colegiados por abuso de poder nas eleições de 2012, pode ser barrado pela Justiça Eleitoral. O primeiro passo nesse sentido foi dado nesta segunda-feira com o pedido feito pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral, para os candidatos ficha suja não serem beneficiados pelo adiamento das eleições. Ex-secretários municipais, ex-prefeitos, ex-dirigentes de câmaras de vereadores, assim como ocupantes de cargos de confiança que acabaram tendo contas desaprovadas e condenações que os levaram à suspensão por um período de 8 anos de direitos políticos, passaram a sonhar com a disputa por um mandato eletivo em 2020, a partir do adiamento das eleições do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro. Com o adiamento do pleito para novembro, no entendimento de alguns juristas, o prazo de 8 anos já estaria esgotado. A interpretação entre especialistas da área jurídica é de que, com a mudança no calendário das eleições, a contagem dos prazos pode beneficiar quem estaria inelegível para o pleito de 4 de outubro, mas com a transferência da eleição para 15 de novembro, acabou por ser reabilitado a concorrer ao novo mandato de prefeito, vice-prefeito ou vereador. A brecha é aberta para quem recebeu condenação por abuso de poder nas eleições de 2012. A polêmica foi gerada a partir de uma consulta ao TSE feita pelo deputado federal cearense Célio Studart, do PV. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7 horas e 33 minutos, explicando direitinho para você, ouvinte internauta. Jornalista Beto Almeida, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral com o Congresso Nacional, que aprovou uma emenda à Constituição, adiando a eleição, o primeiro turno, do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro, proporcionou a pré-candidatos a prefeito, a vereador, a vice-prefeito, que estavam com contas desaprovadas e condenação de 8 anos, a sonhar com a entrada na disputa por um mandato eletivo em 2020. Ou seja, esses condenados que estariam habilitados
habilitados a disputar um mandato eletivo a partir, por exemplo, do dia 5 de outubro, se a eleição tivesse sido mantida para o dia 4 de outubro, eles estariam fora do pleito. Como houve o adiamento da eleição para 15 de novembro, ou seja, eles passaram a ficar livres para concorrer ao mandato de vereador, vice-prefeito ou prefeito. Essa é a explicação, Beto Almeida? É exatamente isso, Luciano. Olha, quem fez essa consulta, quem pediu para esclarecer essa dúvida, foi inclusive o deputado federal aqui do Ceará, o Célio Studart. Ele que fez a consulta ao TSE perguntando o seguinte: agora que as eleições foram adiadas do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro, como fica a situação de quem estava na condição de ficha suja, que havia considerado que já era inelegível, por exemplo, já que, como você bem explicou, imagina, o cara estava inelegível, se a eleição fosse 4 de outubro, o prazo da inelegibilidade dele ia até o dia 5, mas agora passou para o dia 15. Aí um parecer técnico do TSE diz o seguinte, que nesse caso não tem mais inelegibilidade, porque essa pessoa já cumpriu. Só que agora vem o Ministério Público Eleitoral com esse novo entendimento. Ou seja, cria, Luzenor, uma polêmica. Não, por sinal, é o primeiro entendimento do Ministério Público Eleitoral. Não é um novo entendimento do Ministério Público Eleitoral. Eu digo, é um novo entendimento em relação ao entendimento da área técnica do TSE. É um entendimento divergente. Eu estou falando nesse sentido. E parece mais razoável, né, jornalista Beto Almeida? Se houve o adiamento das eleições, que haja o adiamento também do prazo de condenação desses prefeitos que estariam inabilitados para as eleições municipais deste ano. O argumento do Ministério Público Eleitoral é o seguinte, é de que a inelegibilidade vale até o final de 2020. Ora, mas se ele foi tornado inelegível, vamos lá, no dia 5 de outubro de 2012, no dia 5 de outubro de 2020, acaba a inelegibilidade dessa pessoa. Então, automaticamente, ele está livre para entrar para concorrer às eleições. Foi o entendimento do TSE. Só que isso vai ser decidido agora, porque quem está relatando essa matéria é o ministro Fachin. Então, vai essa polêmica aí criada agora pelo Ministério Público Eleitoral. São 7h36, uma nova fase do calendário eleitoral. Os juízes já poderão, a partir desta terça-feira, definir os mesários para as eleições municipais de 2020. As informações com Carlos Silva. Mais uma etapa importante do calendário das eleições municipais começa a ser cumprido. A partir desta terça-feira, os juízes eleitorais de cada município já podem começar a nomear os mesários, os membros das mesas receptoras de votos e também de justificativas e os eleitores que atuarão com apoio logístico dos locais de votação das eleições municipais 2020. O prazo para as nomeações termina no dia 16 de setembro. As novas datas previstas no calendário eleitoral foram pela emenda à Constituição PEC 107/2020, que adiou o pleito para 15 e 29 de novembro, primeiro e segundo turnos, em razão da pandemia de Covid-19. Originalmente, as nomeações aconteceriam de 7 de julho a 5 de agosto. De acordo com resolução do TSE, todo eleitor a partir dos 18 anos, em situação regular, pode ser convocado para trabalhar no dia da votação, com exceção dos candidatos e seus parentes até o segundo grau e por afinidade. Também estão impedidos de ser mesários os integrantes dos diretórios de partidos que exerçam função executiva, os agentes e autoridades policiais, assim como os funcionários com cargos de confiança do Executivo e os que pertencem ao serviço eleitoral. Com informações sobre as eleições municipais, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Paralela a essa decisão que os juízes eleitorais começam a adotar hoje, Beto Almeida, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, está com uma campanha para mobilizar os brasileiros. São mais de 2 milhões que precisam estar presentes nas sessões dos 5.570 municípios brasileiros para o dia da votação. São os chamados mesários voluntários. Com a pandemia do coronavírus, muita gente está angustiada e decidida a não comparecer às sessões eleitorais. Daí
daí o Tribunal Superior Eleitoral ter puxado esta campanha para alertar as pessoas, informá-las e convencê-las de que não haverá risco de transmissão da doença, porque muitas medidas estão sendo adotadas como ações preventivas para dar segurança à saúde de quem estará trabalhando no dia da eleição e também para quem irá às urnas para votar. Nós estamos falando, Luciano, só que no caso do estado do Ceará, de um universo de mais de 75 mil mesários. É muita gente. E qual é a preocupação? É exatamente evitar a convocação de pessoas com mais de 60 anos, que já estão no grupo de risco chamado. Por isso, o efeito dessa campanha para atrair exatamente mesários voluntários que estejam numa idade adequada para fazer esse trabalho. Aí tem um caso de pessoas ainda sem muita experiência. Agora tem um detalhe também. Quem for convocado, quem receber a carta de convocação do juiz eleitoral, Luciano, não pode simplesmente recusar, tá? Ele até pode, mas ele tem que um prazo de 5 dias para justificar para o juiz por que de fato ele não pode servir à justiça eleitoral. Se fizer isso sem qualquer justificativa, está passivo inclusive de multa. São 7h40, olhando para a sede da Assembleia Legislativa, que é centro de polêmica nesta semana, jornalista Beto Almeida, principalmente com a defesa a ser apresentada pelo deputado estadual André Fernandes, que responde a um processo por quebra de decoro parlamentar. E na quinta-feira, o André, ou o advogado que ele nomeará, fará a defesa e irá apresentar contrapontos ao pedido de punição, de suspensão do mandato de André Fernandes por 30 dias na Assembleia Legislativa. André escapou nessa terça-feira, nessa segunda-feira, de uma nova denúncia ou de uma nova investigação pelo Ministério Público Estadual do Ceará. Pois é, nesse caso aí do Ministério Público Eleitoral aqui do Ceará, do Ministério Público do Ceará, aliás, seguinte, ele decidiu arquivar essa representação que foi movida inclusive pela Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, pela Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará. Eles entraram contra o deputado com uma representação do Ministério Público por conta daquelas notícias fake news divulgadas no começo da pandemia, quando o deputado André Fernandes citou textualmente o secretário da Saúde, Dr. Cabeto, insinuando que havia orientação do secretário de Saúde para falsificar os atestados de óbitos, colocando como causa dos atestados a morte por Covid-19 aqui no estado do Ceará. Isso gerou uma repercussão, inclusive na Assembleia Legislativa, 2 partidos deram entrada contra o deputado André Fernandes, exatamente por conta dessa fake news, que foi exatamente o PSDB e o PSOL. O Ministério Público Eleitoral, aliás, do estado do Ceará, decidiu então encerrar, arquivar essa representação. Mas aqui na Assembleia Legislativa, por enquanto, vai continuar. Mas isso já é um indicativo, vamos dizer assim, de que depois dessa provável punição aqui, desse outro processo do André Fernandes por 30 dias da suspensão do mandato dele, ninguém sabe como é que isso vai prosseguir mais uma vez aqui na Assembleia. São 7h42, registrar aqui, jornalista Beto Almeida, a mensagem do Natanael Lucena, que está nos acompanhando pela FM 106.5, ele está em Juazeiro do Norte, na região metropolitana do Cariri, onde está na cidade ao lado, em Crato, Amaury Alencar, jornalista e colaborador aqui do Jornal Alerta Geral. Também Beto Almeida, registrando aqui a audiência. Pega a informação, Beto Almeida. Deixa eu abrir aqui o ao vivo. Gorete Freire está, ela não diz em que cidade se encontra, mas está feito o registro. É Irenice Gregório, em Várzea Alegre, terra do Dr. Júnior, que comanda a nossa FM 104.9. Lucinete Souza, em Viçosa do Ceará. Pense neste momento no friozinho bom da Serra, Beto. É Divaneide Santiago, em Icó. Você pode mandar a sua mensagem aqui para o Jornal Alerta Geral, para o nosso WhatsApp 085 99273 4353, de qualquer parte do Ceará ou do Brasil. Clerton Câmara está em Paramoti. Tem também, Beto Almeida, a Lucila está em Araripe, na região sul do Ceará. Roméria Silva, em Fortim. Conhece Fortim, Beto Almeida? Sim, conheço. Sim. Silene Souza, em Tianguá. E o Adeilson Ferreira está também em Várzea Alegre. Pois é, Luciano, só porque eu encerrar aqui que a gente estava falando sobre a Assembleia Legislativa,
Lembrando que aqui a Assembleia Legislativa, ela na verdade prorrogou o ponto facultativo até o próximo dia 23 agora, tá? A ideia é o seguinte, é manter a Assembleia ainda fechada para o atendimento ao público, por conta ainda da pandemia, embora as sessões presenciais já tenham voltado na casa. E ainda aqui entre os nossos ouvintes, Beto Almeida, mensagem do Adeodato Xavier, que se encontra na cidade de Miraíma, ali na região norte do Ceará. São 7 horas e 44 minutos. A você, jornalista Beto Almeida, uma boa quarta-feira. A você, ouvinte internauta, mais informações. Pois não, Beto, ainda tem informação? Uma boa terça. Uma boa terça-feira. Hoje é terça, não aparece não. Né? Não vamos desacelerar. Desacelere, porque hoje ainda é terça, estamos começando a semana. Né? Então, ouvinte internauta, você fica ligado, fica ligada, porque tem mais informações daqui a pouco. Luciano, só pra gente encerrar bem rapidinho aqui, você tem já se despediu? Tem tempo? Então vamos lá, bem rapidinho. Eu vi ontem uma declaração dada pelo líder do Centrão, né? O Ciro Nogueira, que é senador do Piauí. Ele deu uma entrevista e dizendo o seguinte, que o presidente Bolsonaro está substituindo Lula no coração das pessoas. Isso, naturalmente, ele falando por conta da melhora significativa dos índices de popularidade do atual presidente Bolsonaro, principalmente na região Nordeste. E aí eu vi muitas repercussões nas redes sociais, muitas críticas, porque lógico que o Ciro Nogueira, como um bom representante do Centrão, quando Lula estava no comando do poder, ele era o amigão do peito do Lula. Agora virou amigão de infância do Bolsonaro. O fato é, ele tem esse argumento de que os índices de popularidade do presidente Bolsonaro estão melhorando, principalmente na região Nordeste, e que hoje a tendência pela forma como os dois se comunicam, pela simplicidade na forma de se comunicar, que isso já estaria calando fundo no coração dos brasileiros. Isso é o entendimento do Ciro Nogueira, que é aqui do Piauí, pertinho da gente, Luciano. 7 horas e 46 minutos e agora sim, Beto Almeida, uma boa terça-feira para você. Um bom dia a todos, até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Atenção, empreendedor! Supere os desafios do momento com as orientações, consultorias e cursos online do Sebrae. E ampliamos nossos canais e horários de atendimento. Anote: Central de Atendimento 0800 570 0800. Fale com o especialista pelo site www.ce.sebrae.com.br e o WhatsApp pelo número 859-8139-0634. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 20 horas. E aos sábados, de 9 às 15 horas. Sebrae, totalmente digital ao seu lado. A lasanha sai fumegando do forno. O queijo gratinado, o molho denso e borbulhante. Ela pega a faca, corta um pedaço com todo cuidado para não desmontar a lasanha. O queijo estica, a fatia é colocada no prato. Ela sente o aroma, pega o garfo e coloca delicadamente o primeiro pedaço na boca. Quente! Tá queimando minha boca! Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado. Anuncie no rádio. Precisando de crédito? Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, temos condições especiais de pagamento e sem burocracia. Liberamos valores de 5 mil até 200 mil reais em até 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, com parcelas em até 10 anos. É só aqui na Global Assessoria Financeira. Entre em contato 0 Operadora 31 98975 2079. Repetindo, 0 Operadora 31 98975 2079. A pandemia do coronavírus tem causado danos no mundo inteiro. Aqui no Ceará, o desafio constante tem sido reduzir esses danos. Um desafio que só pode ser enfrentado de uma forma: juntos. A atenção à saúde nunca foi tão necessária. E estamos juntos com os profissionais de saúde, ampliando a oferta de leitos e dando condições para que mais vidas sejam salvas.
A renda de milhares de famílias foi comprometida e estamos juntos com ações para reduzir os impactos, principalmente para quem mais precisa. Negócios de todas as áreas foram afetados. Estamos juntos aos trabalhadores e empresas, dialogando e trabalhando pela retomada responsável da economia. A pandemia tem mudado nossas vidas, mas com a garra dos cearenses, temos buscado forças para superar cada desafio e vamos conseguir vencer, sempre juntos. Governo do Ceará. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Direito de Família. Conflitos e soluções. Com a advogada Ana Zélia Cavalcante. Bom dia, amigo ouvinte, internauta. Hoje iremos falar sobre um assunto muito importante que diz respeito às falsas denúncias. Falsas denúncias tanto podem existir envolvendo atos de alienação parental. Falsas denúncias também de violência doméstica não são casos incomuns. Inclusive, eu tenho sido muito procurada para falar a respeito de violência doméstica, onde homens são vítimas de falsas denúncias. Aonde também sou procurada a falar sobre falsas denúncias por prática de atos de alienação parental. Como pode acontecer isso? É através da criação de falsas memórias, principalmente nos casos de falsas denúncias em atos de alienação parental. É comum que aquele cônjuge que não convive mais naquela união pratique atos de falsas denúncias contra aquele outro cônjuge que é o verdadeiro alienado. Em razão disso, existem movimentos que visam modificar ou até revogar a lei de alienação parental. Existe também um movimento que defende a continuidade da lei de alienação parental no modo em que está, pois o seu principal objetivo é coibir os atos que têm como vítima as crianças. As falsas denúncias que são realizadas no âmbito da violência doméstica têm como principal vítima os homens. Em alguns casos, mulheres querendo usar do artifício de vingança contra aquele cônjuge por relacionamentos que não deram certo, lamentavelmente, fazem uso das prerrogativas que a Lei Maria da Penha traz em defesa da mulher. É importante esclarecer que falsas denúncias podem fazer com que aquela pessoa que denunciou falsamente venha responder a processo criminal. Há uma responsabilização não somente civil, mas também criminal contra esses atos de realização de falsas denúncias. Procurar órgãos públicos a fim de constituir provas que não são verdadeiras é um ato de extrema gravidade e também necessita ser combatido. Se você foi vítima de uma falsa denúncia, não se intimide e realize a sua defesa. Você deve também comunicar aos órgãos policiais e solicitar que seja instaurado um processo, uma abertura de um inquérito para que seja apurado esses fatos que dizem respeito à denunciação caluniosa, que também é um ato tipificado no Código Penal. Eu sou Ana Zélia, para o Jornal Alerta Geral. 7h53. A Polícia Federal realiza na manhã desta terça-feira uma mega operação contra o tráfico internacional de drogas em 12 estados e no Distrito Federal. São cumpridos 139 mandados de busca e apreensão, 50 mandados de prisão, 20 prisões preventivas e 30 prisões temporárias em 12 estados e no Distrito Federal. Batizada de Além Mar, a operação também ocorre nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás,
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e no Distrito Federal. Acessando cearagora.com.br, você tem mais informações. São 7h54. Após 5 meses sem aula presencial, o MEC dará internet a aluno pobre para acessar o ensino remoto. Sátiro Salles. Estudantes da Grande Fortaleza e do interior do estado que estão matriculados em universidades e institutos federais de ensino serão beneficiados com um programa de fornecimento de dados de internet, anunciado nesta segunda-feira pelo Ministério da Educação. A iniciativa, adotada 5 meses após a suspensão das aulas presenciais, vai permitir aos alunos de institutos federais acompanharem o ensino à distância. O programa vai atender inicialmente cerca de 400 mil alunos com renda mensal familiar por pessoa de até meio salário mínimo, ou R$ 522,50, em 2 modalidades. Ainda de acordo com o MEC, para aqueles que já têm pacote de dados móveis, será oferecido um bônus. Para os que não têm, serão entregues chips com pacotes de dados. Caberá à instituição de ensino a responsabilidade para entregar as informações dos estudantes para as operadoras. Segundo o MEC, o programa vai entrar em vigência em agosto para estudantes de 25 universidades e 16 institutos federais que já retomaram o ensino de forma remota. As demais vão receber o benefício conforme retomarem as aulas à distância. Com redação do Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. O UFC e Universidade Federal do Cariri expulsam 32 alunos por fraudes em cotas raciais entre 2017 e 2020. Wellington Lima. A Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal do Cariri expulsaram entre 2017 e 2020 32 estudantes por fraudes em cotas raciais. Foram 3 estudantes da UFCA e 29 da UFC excluídos após constatadas irregularidades nos processos que os levaram a cursos de nível superior. As 2 instituições receberam ao todo 257 denúncias, 220 na UFC e 37 na UFCA. Em todo o Brasil, são mais de 160 expulsões de estudantes que se disseram negros e conseguiram ingressar em instituições federais de nível superior. As 26 universidades federais abriram 729 processos entre as 1.138 denúncias de falsificação de informações. Alguns casos vão além da expulsão, como aconteceu na Universidade de Brasília, que cassou o diploma de 2 estudantes formados. Com informações do Ceará Agora, Wellington Lima, para o Alerta Geral. Prova de vida por meio de selfie começa em 20 de agosto para 500 mil beneficiários. Carlos Silva. Os cearenses segurados do Instituto Nacional do Seguro Social terão uma nova forma de realizar a prova de vida. O INSS inicia o projeto piloto da prova de vida por biometria facial a partir desta quinta-feira, dia 20 de agosto. Nesta primeira etapa, participarão cerca de 500 mil beneficiários de todo o país. Os primeiros contatos com os segurados começam a ser realizados nos próximos dias pelo INSS, por meio de mensagens enviadas pelo Meu INSS, Central 135 e e-mail. Estes segurados, em sua maioria, já deveriam ter realizado o procedimento da prova de vida. Portanto, é importante que realizem o procedimento se forem contatados pelo INSS. Para realizar a biometria facial, o INSS usará a base de dados do Departamento Nacional de Trânsito e do Tribunal Superior Eleitoral. Serão selecionados, portanto, segurados que tenham carteira de motorista e título de eleitor. Com informações do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Alerta Geral. Esporte.
Chegou a hora de falar de esportes. Ontem teve bola rolando na semifinal da Liga Europa. A Inter de Milão venceu o Shakhtar Donetsk pelo placar de 5-0 e vai fazer a grande final na sexta-feira contra a equipe do Sevilha. Vamos agora falando de Liga dos Campeões. Hoje tem o primeiro jogo da semifinal. Logo mais às 4 da tarde, RB Leipzig contra a equipe do Paris Saint-Germain. Vamos agora falando de Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, terça-feira, tem Avaí, Botafogo de São Paulo, Operário do Paraná e CSA, Oeste e Ponte Preta, CRB e Brasil de Pelotas, Guarani e Paraná Clube e Cuiabá contra o Confiança. São os jogos de hoje da Série B do Brasileirão. Vanderlei Luxemburgo pediu contratação de um meia para o Palmeiras. Segundo informações, ele não estaria satisfeito com o rendimento do meio de campo da equipe e já foi junto à diretoria pedir reforço para o meio de campo. Paulo Guerreiro sofre lesão do joelho e está fora da temporada 2020. Segundo informações da diretoria do Internacional de Porto Alegre, o atacante não joga mais nesse ano. Sofreu um problema no ligamento cruzado do joelho direito e passará por cirurgia nos próximos dias. A lesão foi no jogo do último domingo contra o Fluminense. Rafinha vai ao Ninho do Urubu pela última vez e se emociona na despedida do Flamengo. Decisão com coração partido, segundo ele. O lateral se encontrou com seus ex-companheiros, recolheu material e deu entrevista coletiva no último ato pelo clube carioca. Foram 5 títulos e apenas 5 derrotas jogando pelo Flamengo. Real Madrid acerta o empréstimo de Renier, ex-Flamengo, para o Borussia Dortmund. O meio-atacante de 18 anos, revelado no Flamengo, jogará por 2 temporadas pelo time alemão. O anúncio oficial será feito em breve. Para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando do futebol cearense. Ceará e Fortaleza não vencem nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. As equipes somam apenas 1 ponto e estão em condições quase idênticas na tabela, separados apenas pelo número de gols marcados. Na temporada passada, tanto o Leão quanto o Vovô já haviam conquistado vitória nos 3 primeiros jogos. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final do programa de hoje, em instantes no site seragora.com.br na íntegra. Você tem todas as informações. Obrigada pelo carinho, pela sua audiência. Uma excelente terça-feira. Nosso encontro amanhã às 7 horas. Um bom dia a todos e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.